E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A aula dessa semana vai ser sobre radiação. A radiação é energia em movimento, na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas. Vocês devem se lembrar que o átomo tem um núcleo, formado por partículas positivas, que se chamam prótons, e partículas sem carga nenhuma, que se chamam nêutrons. E em volta tem circulando umas partículas bem pequenininhas de carga negativa que se chamam elétrons. Para cada carga positiva que eu tenho aqui no núcleo do meu átomo, para cada próton, eu vou ter um elétron circulando em volta, porque cargas positivas atraem cargas negativas. Mas, às vezes, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Um átomo estável, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. E os átomos instáveis, eles podem ter números diferentes de prótons e de elétrons, ou eles podem ter um núcleo aqui muito grandão, muito cheio de prótons, mais do que 80 prótons. E aí esse núcleo tão grandão, ele não vai ter tanta força assim para se manter unido e vai começar a soltar uns pedacinhos. Imagina aqui que você tem um átomo muito grandão, com muitos prótons no núcleo. A força que deixa esses prótons unidos, ela é um pouco mais fraca aqui, entre os prótons que estão bem na pontinha. Então, esse átomo pode começar a soltar pedacinhos. Se ele soltar 2 prótons e 2 nêutrons juntinhos, ele está lançando uma radiação que chama raio alfa. Às vezes pode acontecer de um nêutron, é o roxinho aqui. Um nêutron, na verdade, ele é um próton e um elétron unidos, por isso que ele não tem carga nem positiva nem negativa. Às vezes ele pode se separar e virar um próton e jogar fora o elétron dele. Aí, quando ele joga fora o elétron, esse átomo está lançando uma radiação que chama raio beta, E às vezes o átomo pode liberar energia na forma de uma radiação eletromagnética que chama raio gama. Esses são os 3 tipos de radiação que são emitidos naturalmente, por átomos que têm isótopos, elementos radioativos. Mas também existem outros tipos de radiações que são feitas artificialmente. Calma, pera. Radiação artificial? Quem que vai ser tão burro de fazer uma radiação artificialmente? A radiação não é super perigoso, mata, dá câncer? Por que alguém ia fazer? Primeiro que não é toda radiação que é super perigoso para a saúde. As radiações são divididas entre radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes, que são aquelas perigosas, para o corpo humano, porque elas têm capacidade de alterar moléculas, de quebrar moléculas, mexer mesmo nos átomos. Então imagina o que elas não fazem no nosso corpo. Elas conseguem quebrar um monte de moléculas, inclusive nosso DNA. Mas também tem radiações que não fazem mal nenhum, que são as não ionizantes. Elas não chegam a quebrar molécula nenhuma, porque elas têm menos energia. São alguns tipos de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a onda de rádio, que é usada para transmitir sinal de rádio, de televisão. As micro-ondas, que são usadas, por exemplo, para esquentar comida no forno de micro-ondas e até para o sinal do seu celular. As ondas infravermelhas, que são usadas, por exemplo, na leitura de código de barra e naqueles óculos de visão noturna. A luz visível, a luz que a gente vê, é uma onda eletromagnética e ela é uma radiação, mas não faz mal nenhum pra gente e ela é super útil no nosso dia, pra gente enxergar, pra tela do nosso celular, do computador. E os raios ultravioleta estão divididos entre UVA, UVB e UVC. O que é isso? Dependendo da frequência dessa onda eletromagnética, ela é mais energética ou menos energética. A UVA é a menos energética que tem, então ela faz menos mal, ela é até útil para o nosso corpo produzir vitamina D. Mas a UVC, ela já é super energética e ela já é uma radiação ionizante, que pode quebrar moléculas e causar câncer. Nossa sorte é que ela fica quase toda absorvida ali em cima na camada de ozônio e dificilmente ela atinge a superfície da Terra. Bom, mas a gente tem ondas eletromagnéticas que são ionizantes sim, por exemplo, o raio-x e os raios gama. O raio-x é produzido artificialmente para a gente fazer aqueles exames de raio-x, para ver o osso.
E os raios gama são esses que eu acabei de falar, que eles são emitidos naturalmente por alguns átomos de elementos radioativos. Como eu falei, aqueles átomos que têm muitos prótons no núcleo, né? Eles são instáveis. Então, aqueles elementos químicos da tabela periódica que têm número atômico muito grandão, eles são mais radioativos. Mas às vezes pode acontecer de qualquer outro elemento químico da tabela periódica também ficar radioativo. Como? Quando acontece alguma coisa e muda o número de massa dele, e aí ele vira um isótopo, lembra? Elementos químicos que têm o mesmo número atômico, né? Mas de repente muda o número de massa. Por exemplo, ele pode ter um nêutron a mais. Como isso acontece? Tem radiações que vêm lá do espaço, por exemplo, vem do Sol, né? Através da radiação cósmica que vem das estrelas mesmo. E essa radiação pode vir na forma de um nêutron. Então imagina que está vindo um nêutron lá do espaço, lá da atmosfera. Esse nêutron pode bater em átomos de nitrogênio, por exemplo, que estão na atmosfera, né? Na atmosfera a gente tem o gás nitrogênio. O nitrogênio é um elemento que tem 7 prótons aqui no núcleo e ele costuma ter 7 nêutrons também. Então, eu representei ele assim, o símbolo dele, aqui embaixo é o número atômico, é o número de prótons, e aqui em cima é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Aí, quando um nêutron bater aqui no núcleo dele, o que vai acontecer? Esse nêutron vai chegar aqui, vai grudar aqui, e no impacto aqui, na hora que ele bater, ele vai jogar fora um próton que estava aqui. Um próton vai sair. Agora, esse átomo aqui não é mais um nitrogênio, porque lembra que o que define cada elemento químico é o número de prótons que ele tem no núcleo, não o número de nêutrons. Ele tinha 7, agora ele passou a ter 6 prótons, né? Qual o elemento químico da tabela periódica que tem 6 prótons? Não é o nitrogênio. Se vocês conferirem lá na tabela periódica, é o carbono. Então, depois dele receber essa radiação cósmica, ele continua com o número de massa 14, porque ele ganhou um nêutron e perdeu um próton. Mas ele passou a ter 6 prótons e 8 nêutrons. Então, ele passa a ser um átomo de carbono, porque é o carbono que tem 6 nêutrons lá na tabela periódica. Mas ele tem número de massa 14. A maioria dos carbonos que a gente tem na atmosfera, no planeta Terra, eles têm número de massa 12, porque eles têm 6 nêutrons e 6 prótons aqui no núcleo. 2, 3, 4, 5, 6 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons. Já esse não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêutrons. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. O que vai acontecer com esse átomo aqui, que ele tem 2 nêutrons a mais do que esse? Esse daqui é mais instável. Então, esse carbono aqui que foi formado, ele é radioativo. Ele vai emitir, depois de um tempo, uma radiação que se chama raio beta. Então, o que vai acontecer com ele? Um desses nêutrons dele aqui, ó, vai se dividir em um próton e um elétron. Ele vai jogar fora o elétron dele. E quando ele jogar fora o elétron dele, ele vai se transformar em um próton. Olha só, se ele se transformou em um próton, agora voltou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons. E ele vai voltar a ser um nitrogênio. O tempo para isso acontecer com esse átomo varia, mas se a gente pegar uma amostra de um certo tamanho, tipo, sei lá, 50 gramas de carbono 14, daquele carbono que foi formado lá que é diferente, né, que é radioativo, e esperar até metade dele ter se transformado nesse nitrogênio, aí significa que passou um tempo de meia vida. Metade da amostra já decaiu, a gente chama de decair, e se transformou em outro elemento que é mais estável do que ela. Emitiu uma radiação, né, que nesse caso foi o raio beta, que saiu aqui na forma de um elétron,
e se transformou em outro elemento mais estável. Professora, tá louca? Eu não vou lembrar disso, isso é muito difícil. Gente, relaxa, vocês não precisam saber disso para passar na prova, nem para passar de ano. Eu só tô falando porque isso é muito legal. Por que eu acho isso aqui tão legal? Porque esse carbono 14 que é formado através, né, desse processo aí que eu falei para vocês, é usado para fazer datação de múmias, por exemplo, de amostras de seres vivos que você acha enterrado, por exemplo. Porque para cada elemento químico radioativo que existe, já se conhece qual que é o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é aquele tempo para metade da amostra ter se transformado em outra coisa mais estável. Então, se eu pegar uma amostra de algum ser vivo que já morreu e que está enterrado, e eu ver quanto que tem de carbono 14 nessa amostra, eu consigo saber a idade dessa amostra. Só a critério de curiosidade, o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos, se eu não me engano. Então, por essa técnica, por exemplo, eles conseguiram estimar a idade do santo sudário. Sabe aquele pano que diz que Jesus colocou na cabeça e ficou cheio de sangue marcado com a cara dele? Por essa técnica, eles estimaram que a idade daquele pano lá, que eles falam que é o santo sudário, é 1200 depois de Cristo, ou seja, não poderia ser do Cristo original. Usando também essas técnicas de datação por elementos radioativos, eles conseguem estimar a idade de fósseis, mas não por carbono 14, porque o carbono 14, o tempo de meia-vida dele é muito curto. Então, para coisas muito antigas, por exemplo, fósseis, que são milhões de anos, a quantidade de carbono 14 já vai ter acabado totalmente, né? Já vai ter virado tudo nitrogênio e não vai dar para saber a idade. Aí precisa usar outros elementos radioativos que têm um tempo de meia-vida bem maior. Tem elementos que, por exemplo, o tempo de meia-vida é 4 bilhões de anos. Outros usos super importantes das radiações são para produzir energia, por exemplo, para fazer exames de imagem. Por exemplo, a radiografia usa o raio-x, que é uma radiação que atravessa as partes moles do seu corpo, mas não as partes duras. Então, a gente consegue ver a imagem dos nossos ossos ou de estruturas mais rígidas do corpo. Também pode ser usada a radiação para tratar o câncer. Eles miram feixes de radiação direto nas células cancerígenas para matar essas células cancerígenas. Elas conseguem matar, por exemplo, bactérias, vírus e outros micro-organismos. Então, elas podem ser usadas para esterilizar equipamentos médicos ou até alimentos. E a radiação também é usada em vários estudos científicos super importantes sobre a nossa Terra e sobre o universo todo. Vamos para um resuminho, então. A radiação, né, que é a energia em movimento, né, na forma ou de partículas ou de raios de ondas eletromagnéticas. Ela pode ser natural ou artificial. A natural ocorre em elementos radioativos, né, da tabela periódica, ou isótopos radioativos, né? Os elementos que não são radioativos podem ter isótopos radioativos. E as radiações naturais são daqueles tipos alfa, beta ou gama. A alfa, né, são partículas, são prótons e nêutrons, a beta é um elétron e a gama é uma onda eletromagnética natural. E já as radiações artificiais, elas podem ser feitas em laboratório, por exemplo, utilizando a eletricidade, criando ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as ondas infravermelha, ultravioleta, ou até raios gama, raios X também. Ou elas podem ser feitas por aceleração de partículas. Eles conseguem acelerar, por exemplo, num túnel bem comprido, um nêutron, um elétron, para bater num átomo, criando um átomo radioativo, né? Que ele vai estar instável e vai começar a emitir radiação. Independente de ser naturais ou artificiais, as radiações podem ser ionizantes ou não ionizantes. As ionizantes são as perigosas, né? São aquelas que quebram moléculas e podem quebrar o nosso DNA, né? Causando vários problemas no corpo. Já as não ionizantes são as que não fazem mal. Por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, as ondas infravermelha e alguns tipos de ondas ultravioleta. E a luz visível também. E as radiações ionizantes, né? Que elas causam de mal para o nosso corpo? A curto prazo, né, dependendo da dose que você tomar, né, que você ficar exposto e o tempo que você ficar exposto, o seu corpo pode reagir, pode conseguir se recuperar.
Mas a curto prazo, os efeitos vão ser diarreia, dor de cabeça, pode cair seu cabelo, abaixar sua imunidade, você ficar mais propenso a doenças, queimaduras na pele, porque a radiação é tão energética que o calor dela pode queimar a pele. Mas a longo prazo, e dependendo da dose, isso pode causar infertilidade, os seus gametas, né, não vão ser mais viáveis, né? Porque como destrói o seu DNA, na hora das células se dividirem para produzir os gametas, os espermatozoides, os óvulos, eles podem ter algum defeitinho lá e não ser mais viáveis. E você pode até ter câncer e no final pode até causar a morte. E quais são as utilizações dessas radiações ionizantes, essas mais perigosas? Para várias pesquisas científicas, elas são usadas também para exames de imagem, né? Na área da saúde, por exemplo, o raio-x, a tomografia, a mamografia, a radioterapia, que é um tratamento para câncer, a datação, né, por exemplo, de fósseis ou de materiais orgânicos, né, através, que nem eu falei, do carbono 14 ou de outros elementos radioativos, e até para a produção de energia em usinas nucleares. Elas utilizam um elemento radioativo que ele vai ficar ele vai ficar decaindo e produzindo calor, né? E esse calor vai fazer a água ferver e essa usina depois vai funcionar como se fosse uma termoelétrica, né? Onde ferve a água e a água fervendo, o vapor que sobe, move uma turbina. Gente, para finalizar, essa daqui é a Marie Curie. Ela é uma cientista e física polonesa, né? Que depois ela foi naturalizada francesa. E ela foi a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel e a única que ganhou 2 vezes um prêmio Nobel. Ela foi muito importante na área de radiação. Ela que inventou a palavra radioatividade. Ela descobriu 2 elementos radioativos, o polônio e o rádio. E ela fez várias pesquisas nessa área. Ela até inventou um carrinho de raio-x que foi levado para a guerra, para fazer raio-x dos soldados na guerra. Ela trabalhou tanto com isso e pesquisou tanto elementos radioativos, numa época em que ainda não se sabia direito sobre a radioatividade e os perigos dela, que ela acabou morrendo por causa disso. Ela teve leucemia, que é um câncer no sangue, e acabou morrendo. Mas ela foi uma cientista muito importante para a nossa vida hoje. Aí, por falar nisso, não vamos ficar fazendo raio-x toda hora sem necessidade. É só quando precisar. Radiação em excesso é perigoso. Um beijo e até a próxima!